O portal abre-se novamente. Vestibular de Inverno URI. Vagas remanescentes. Ingresso via prova online ou nota do Enem. Acesse urivestibular.edu.br e inscreva-se até 26 de junho. Olá, amigos, estamos retornando com o nosso programa Expressão Universitária da URI Erechim. E nós temos o prazer de receber no espaço de hoje, aqui no nosso programa, a Laura Laís Durli, que é primeira prenda do Rio Grande do Sul, diplomada do curso de Direito da nossa universidade. Ela está acompanhada da sua mãe, a Aline Thaís de Matos, também diplomada pelo curso de Direito. Então vai ser uma conversa quase que em família. Eu que estou me metendo na conversa aqui no programa de hoje. Bom, em primeiro lugar, parabéns, Laura, pela sua conquista. Me explica um pouquinho, ou nos explica um pouco a respeito dessa conquista. O que é a primeira prenda do Rio Grande do Sul? O que ela significa no cenário do Rio Grande do Sul? Olá, Ademar. Olá a todos os telespectadores. Muito obrigada pelo carinho, pelo convite para estar com o senhor hoje, dividindo esse momento tão especial com a minha mãe, que tanto me auxiliou para que eu conseguisse conquistar este sonho. E então a primeira prenda do Rio Grande do Sul tem a responsabilidade de representar todas as prendas do estado, porque isso é um concurso que possui 3 fases. Inicia inicialmente na fase da entidade, fase interna, quando as prendas concorrem no seu CTG. No meu caso, eu concorri no CTG Sentinela da Querência. Depois participamos da fase regional, quando a primeira prenda de cada CTG das 30 regiões do nosso estado participam de um concurso de nível regional e, posteriormente, a primeira prenda de cada região participa do concurso a nível estadual, que foi o concurso que eu participei no final de semana passado na cidade de Tramandaí e Osório. E esse concurso, então, ele é composto de diversas provas. Envolve uma prova escrita que tem 30 questões sobre história, geografia e tradicionalismo do Rio Grande do Sul. Também possui uma redação que, no meu caso, abordou inclusive a triste questão do feminicídio, que infelizmente está em alta na nossa sociedade atualmente. E também realizamos uma pesquisa para a mostra folclórica, quando o MTG delimita um tema para que as prendas pesquisem sobre. No meu caso, pesquisei sobre um ex-presidente do movimento e seus feitos e legado. E no dia temos a oportunidade de apresentar essa pesquisa, que eu brinco que é quase um TCC, em 10 minutos, respondendo aos questionamentos dos avaliadores. Além disso, realizamos também uma apresentação artística, quando eu declamei, dancei uma dança tradicional e uma dança de salão, além de uma prova oral sorteada, quando temos 15 minutos para nos preparar e abordar um tema que pode ser tanto de cunho tradicionalista, como também de cunho social. No meu caso, falei então sobre a inclusão de pessoas com deficiência no movimento tradicionalista. É um concurso que exige uma dedicação das participantes, mas que no final é com certeza recompensador, porque nos dá a oportunidade de trabalhar um ano inteiro à frente da juventude tradicionalista, auxiliando tanto na preservação e propagação da nossa herança cultural, como também na aproximação do movimento tradicionalista com a sociedade onde estamos inseridos. Que bom. Eu quero ouvir também o que a mãe da Laura tem a dizer a respeito dessa conquista. Certamente a senhora acompanhou essa trajetória da Laura desde o início. Exatamente. Olá, Ademar, meus cumprimentos. Cumprimentos a todos os amigos de casa. É uma alegria, uma honra. Agradeço o convite por estar aqui, eternizando esse momento junto com a minha filha. Digo que sim, acompanhei.
E realmente eu acho que quem é mãe de prenda sabe que é uma construção, é uma caminhada, é uma prenda, um peão. A gente leva eles pequenos para o CTG, geralmente. Eu estava olhando a Laura falar e lembrando que há uns 18 anos atrás, mais ou menos, eu levava ela pela mãozinha com a sainha para ensaiar na invernada, e hoje ela se tornou essa mulher forte e dinâmica, preocupada não só com as questões do tradicionalismo, mas também com as questões sociais. Isso me enche de orgulho e com certeza não foi um estudo de meses, né? É uma construção de vida, realmente são anos e anos de envolvimento no tradicionalismo, de preocupação com as questões culturais que fizeram desta prenda a prenda que hoje está aqui me acompanhando. Eu tenho ao mesmo tempo que uma curiosidade, acho que as pessoas em casa também desejam saber, afinal de contas, como é que as famílias, os pais podem introduzir os filhos nesse movimento, que me parece que tenho certeza, não me parece que é um movimento sadio, ligado à cultura, e a cultura é uma estrada, digamos assim, já asfaltada, não é uma estrada cheia de pedras. É pedra no meio do caminho, tem em qualquer caminho, né? Qualquer trajetória que tu fizer. Mas me parece que é uma estrada mais segura para as famílias. E hoje a gente sabe todos os problemas sociais que existem. E me parece que esse movimento dá esta segurança aos jovens e também às famílias. O que vocês têm para me dizer a respeito disso? A gente costuma falar que o movimento tradicionalista preenche uma lacuna que existe entre a escola e a sociedade, onde muitas vezes crianças e jovens acabam se perdendo. Então, a partir do momento em que os pais levam as crianças para participar de uma entidade tradicionalista, seja no âmbito artístico, com as danças, as músicas, no lado campeiro, com as lides com o cavalo, ou até mesmo neste âmbito cultural, onde participamos dos concursos e nos envolvemos diretamente com a filosofia do movimento, certamente os pais estão oferecendo às crianças um ambiente seguro, onde são trabalhados diariamente valores e princípios que são fundamentais para a formação cidadã das crianças, porque em uma entidade tradicionalista nós aprendemos muito sobre o respeito à palavra empenhada, à hierarquia, à importância da troca de experiências, e isso é algo que nós aprendemos diariamente de maneira natural, sem que precise que um instrutor ou um professor nos ensine. Aprendemos simplesmente pelo exemplo. Então eu acredito que a partir do momento em que as crianças veem na entidade um ponto de encontro para a união de forças, para enfrentar as diferentes adversidades, aprender sobre os nossos momentos de competição, de confraternização, certamente estamos não só preenchendo esta lacuna, mas também levando a estas crianças toda essa formação moral e ética essencial para os nossos cidadãos do futuro. Que ótimo. Eu queria ouvir também a Aline, porque me parece que esse movimento é como se fosse uma segunda escola, né? Uhum, exatamente. Então, que é uma escola que começa desde o ensino infantil, né? Quase maternal, e segue para a vida toda, né? A vida toda, exatamente. Complementando até o que a Laura estava dizendo, né? O movimento ele é preocupado, ele é feito... claro, através das suas entidades tradicionalistas é onde se materializa o movimento, que são os CTGs. E nos CTGs nós temos as invernadas desde a pré-mirim, mirim, juvenil, adulta, a xiru. Então ele abrange assim todas as fases da vida. Mas não é só isso, né? O movimento, toda entidade tem um departamento cultural. E esse departamento cultural ele realiza projetos. Então, por exemplo, a nossa história, por exemplo, é uma grande vitrine dos projetos do movimento tradicionalista, porque nós não frequentávamos o CTG até então, né? A Laura é minha primogênita,
Na época ela tinha 5 aninhos, ela ia no... 5 ou 6, né, filha? Acho que por aí. Ela ia na escola marista e uma prenda passou fazendo um projeto do movimento tradicionalista. Então, nos projetos que o movimento tem, existe hoje o que chamamos de MTG e a comunidade escolar, que antigamente tinha o nome MTG Vai à Escola, que era justamente das prendas passarem fora da época de setembro, porque o movimento tradicionalista ele não trabalha só em setembro, ele faz um trabalho permanente na sociedade. E essa prenda, então, passou na escola que a Laura frequentava, desenvolvendo um trabalho sobre o chimarrão, sobre as lendas. E a Laura chegou em casa e disse: mãe, eu quero ir para o CTG. Eu quero ser prenda, eu quero ter um vestido, eu quero ter uma faixa. Até então, a e nós não estava envolvida. Não participávamos do CTG. E foi assim, ela não esqueceu aquilo. Ela passou aquele ano inteiro pedindo para ir no CTG. A gente contemporizou, disse, final do ano, tem que esperar quando começarem as atividades e tal. Veio o ano seguinte, ela nos questionou como é que o balé dela tinha começado, como é que a escola tinha começado e o CTG não. Então, nós procuramos uma entidade tradicionalista, que foi o Sentinela da Querência, né? E lá nós ingressamos com ela muito pequenininha. Naquele mesmo ano, ela foi convidada pela Cristiane Lichinski, que era o departamento cultural na época, a concorrer à prendinha. Ela não sabia ainda ler ou escrever, ela ainda estava em processo de alfabetização. E ali ela participou do concurso, eu ensinei para ela o que ela precisava fazer as provinhas orais, a gente aprendeu, eu contando para ela a lenda e ela reproduzindo conforme que ela tinha ouvido em casa, e assim foi que ela conquistou a primeira faixinha. Então, foi um trabalho que às vezes os pais mesmos, né, por conhecimento próprio, identificam que o CTG é um bom ambiente e levam as crianças para o CTG, para essa segunda escola, mas é também uma entidade que se posiciona e que através dos seus projetos ela também demonstra para a sociedade o quanto ela pode ser auxiliar nessa formação das crianças. Então, é uma segunda via, né, de auxílio assim, para as famílias realmente conduzirem os seus filhos para um melhor caminho. Bom, alguém em casa, de repente, pode estar imaginando, mas eu tenho umas crianças aqui por perto, como é que eu encaminho? Então, qual é o caminho? Bom, no caminho é procurar a entidade que mais se identifique. Aqui em Erechim, por exemplo, nós temos vários CTGs, como por exemplo o Galpão Campeiro ou o Sentinela da Querência, que abrem as portas tanto para a invernada artística. Então, se as crianças têm vontade de dançar, de aprender mais sobre as nossas manifestações artísticas, podem ingressar na invernada pré-mirim já com as crianças bem pequenininhas e já começar esse trabalho de desenvolvimento dentro do CTG, ou também, se for uma criança mais apegada às lides do campo, pode passar a participar da invernada campeira, onde nós temos inclusive a vaquinha parada, o laço bonequinha, que é justamente destinado a incentivar as crianças mais pequenas a participarem do movimento e também desenvolverem esse apego pelas nossas tradições. Quantas pessoas estariam hoje mais ou menos envolvidas com esse movimento? Falo aqui na nossa cidade ou da nossa região. Porque todas as cidades, me parece, têm os seus CTGs. Todas têm. Na nossa região, eu acredito que nós devemos ter em torno de umas 70 entidades filiadas na nossa região. A nossa região é composta por 34 municípios. Não sei se esse número está atualizado, mas até a minha última pesquisa tínhamos em torno de 70 entidades. Isso, mais ou menos, cada entidade, só para fazer uma conta, mas me parece que existem centenas ou milhares de pessoas envolvidas diretamente com atividades, né? Eu não tenho o dado exato, mas eu sei que o movimento tradicionalista em si foi reconhecido como o maior movimento cívico, associativo e cultural da América Latina. Porque tem, claro, os CTGs aqui do nosso estado, mas também aqueles que estão além dos limites e das fronteiras do Rio Grande do Sul. E eu acho que o mais bonito nisso tudo é que vale dizer que todos os tradicionalistas são voluntários e que se dedicam simplesmente por uma entrega e amor a essa causa que nós defendemos.
E aí, um aspecto interessante que me chama a atenção é esse movimento ganhou o mundo nos últimos anos. Né? Então, temos CTG nos Estados Unidos, temos CTG na Europa, na Austrália, enfim, isso... E não são só gaúchos que foram para lá, me parece que a semente do gaúcho se espalhou facilmente, ou seja, brotou em vários pontos do planeta. Exatamente, acho que o primeiro CTG, inclusive, fora do Brasil foi na China, se não me engano, né? Me lembro agora, do Japão também tem. Então, eu acho que isso é extremamente salutar, né? E essa identificação do gaúcho, ele, assim como outros estados, também tem as suas características culturais, também são atrativas, mas me parece que o gaúcho está mais identificado com as lides campeiras, né? Que a gente costuma comentar, né? A gente fala que o povo gaúcho tem muito orgulho da sua história, e isso, claro, vem desde uma época em que nós precisamos lutar para defender as fronteiras do sul do Brasil e depois constantemente defender a nossa identidade cultural, estes nossos princípios, nossos valores, diante até mesmo da globalização que vivemos atualmente, e foi inclusive por um sentimento de defesa a esta identidade que surgiu o movimento tradicionalista lá em 47, quando um grupo de jovens se reuniu com o intuito de resgatar não apenas as nossas manifestações artísticas ou campeiras, mas principalmente esta essência do que falamos quando pensamos na identidade do povo gaúcho, com toda essa carga de valores, princípios, modos de pensar e agir que vem de uma origem histórica. Uma outra curiosidade também de minha parte, até que ponto o curso de Direito, para ti principalmente, mas também para a Aline, o que significou a entrada no curso de Direito, o que acrescentou nessa trajetória toda? Eu acredito que o curso de Direito ele caminha junto com um dos ideais do movimento, que é essa preocupação com as causas sociais. Se nós pegarmos as últimas provas orais que foram sorteadas pelas prendas e os peões nos concursos estaduais, a gente vai ver que eles são indagados a se posicionarem sobre questões como o feminicídio, como a inclusão social, como a questão da igualdade para todos, a desigualdade social, a preocupação com o desemprego. São questões sociais tal qual o curso de Direito, né, que ele envolve todo esse aspecto de se preocupar e estar também, assim como a OAB está sempre preocupada em estar amparando a sociedade nas diversas questões que a gente vem enfrentando. Acredito que esse é o grande ponto de convergência entre o tradicionalismo e o curso de Direito. Eu digo que não tem como separar a Laura Prenda da profissional que eu sou, mas eu acho que o curso foi importante para que eu tivesse uma visão mais ampla sobre essas diferentes demandas sociais, conforme a minha mãe referiu. Porque, por exemplo, na minha redação, eu precisei falar sobre o feminicídio e certamente as maravilhosas aulas com a professora Diana foram fundamentais para que eu conseguisse tratar deste assunto de maneira séria, coerente, compreendendo qual é o nosso papel diante desta questão, quais são as origens deste problema social, e isso se encaixa, conforme a minha mãe disse, nas diferentes demandas que se apresentam no nosso dia a dia, porque uma das características mais bonitas do movimento é essa preocupação com a comunidade, e isso vem de encontro ao curso e também vem de encontro às ideias que surgem ao longo da faculdade de como nós podemos auxiliar a tornar o lugar onde vivemos mais harmonioso para todos. Que bom. A tua gestão, digamos assim, vai até o ano que vem. E aí o que
que vai acontecer daqui para frente? Porque até o momento é apresentação, é entrevistas, enfim, se tornar mais conhecida, enfim, o que vai acontecer daqui para frente? Então, conforme dito, a faixa é uma oportunidade de trabalho, na verdade. Então, agora, o próximo ano certamente será de muitos quilômetros rodados, tanto para trabalharmos temas nas diferentes entidades do nosso estado, em relação aos nossos usos e costumes, a nossa herança cultural, mas também nós, enquanto gestão estadual, estamos com a ideia de desenvolver um projeto voltado a aproximar o movimento dessas diferentes demandas sociais, nos colocando à disposição do Estado para auxiliar na solução dos seus problemas fundamentais, conforme dispõe a própria Carta de Princípios do MTG. Então, eu tenho certeza que será um ano muito produtivo, de muito crescimento pessoal, mas também de muito trabalho, não só pelo movimento tradicionalista, mas também pelo próprio Estado que tanto amamos. Especialmente porque faz um ano que a gente enfrentou uma tragédia climática e que ainda possui muitas feridas abertas. E até que ponto o movimento pode ainda contribuir nesse sentido, em estancar um pouquinho essa... Exatamente, o movimento, na verdade, ele desde o início se colocou à disposição. Vários CTGs foram pontos de coleta, foram pontos de albergue, entidades que foram devastadas pelas enchentes. Houve um trabalho constante do movimento para a reconstrução dessas entidades, a fim de que elas pudessem também depois ser um ponto de acolhida para a comunidade, para que a comunidade voltasse e tivesse um ponto de apoio, de tanto material, mas também um ponto de apoio emocional, onde pudessem conversar, trocar experiências, unir forças, e o movimento continua engajado e preocupado com isso, né? Constantemente se fala disso dentro do movimento, em continuar prestando esse apoio para os diferentes reflexos que a gente ainda tem em função dessa tragédia que aconteceu no Rio Grande do Sul. A sua conquista, Laura, me parece que fortalece o nosso movimento regional aqui como força, né, se posso dizer assim, força do tradicionalismo. Um berço se tornou um berço ainda maior desse tradicionalismo, porque é uma conquista relevante, né? É uma honra, porque de fato é uma conquista inédita para a nossa região, que em 54 anos de ciranda nunca teve a oportunidade de ter um título de primeira prenda e também não teve a oportunidade de sediar uma ciranda estadual, porque este concurso que eu participei na cidade de Osório é sempre realizado na cidade da primeira prenda, o que significa que em maio do ano que vem Erechim, a capital da amizade, se tornará o palco para a realização do sonho de meninas de todo o estado do Rio Grande do Sul. E eu acho que isso é sim muito importante, porque aproxima este evento da nossa região, atrai visibilidade para os concursos culturais e será, sem sombra de dúvidas, uma oportunidade da comunidade, tanto de Erechim como também da região, acompanhar este evento que envolve essas diferentes provas, uma grande movimentação de pessoas, o que eu tenho certeza que irá despertar no coração de outras meninas aqui da nossa região o mesmo sentimento que bate dentro do meu. Que bom. Teremos a presença de quantas pessoas, centenas de pessoas? Milhares. Milhares de pessoas. Milhares de pessoas. Vamos respirar tradicionalismo durante quantos dias? Durante 3 dias, no mês de maio do ano que vem. Que bom. 4, porque agora que a prova escrita começa na quinta, sexta, sábado, domingo, 3, 4 dias. Que bom. Nosso tempo está terminando. Eu quero aqui agradecer de todo o coração a presença da nossa primeira prenda do Rio Grande do Sul, a Laura Laís Durli, e a sua mãe Aline Thaís de Matos, ambas diplomadas pelo curso de Direito. E desejamos, em nome da universidade,
muito mais sucesso e que o nosso tradicionalismo se torne ainda mais conhecido em todo o Rio Grande do Sul. Bom, agora vamos para Erechim, terra da primeira prenda do Rio Grande do Sul. Vou falar para minha cunhada em Bagé e Dom Pedrito, que meu irmão atua por lá. Mas olha, agora temos uma primeira prenda do Rio Grande do Sul. Ela que é muito ligada ao tradicionalismo também. E que levou meu irmão ao tradicionalismo, embora ele não possa frequentar tanto assim também. Laura, Aline, por favor, as suas considerações finais aí, se quiserem, antes do nosso encerramento. Ademar, eu agradeço então profundamente o convite por estar aqui. Encerro dizendo com as palavras da Ana Feltrin, que foi quem anunciou a Laura. Quando ela anunciou a Laura como ganhadora do concurso, ela disse: dos meus amores e saudades, Erechim. Então, veja só como nós levamos o nome da nossa cidade, da nossa região e especialmente nesse caso dos monarcas, que é um símbolo também de Erechim, levamos adiante. E assim que ela anunciou não só a Laura, mas a todos nós. Então, é com esse sentimento que nós vamos agora organizar a próxima ciranda. Que bom! Eu agradeço também a oportunidade de estar aqui conversando com o senhor e especialmente de estar com a minha mãe, que foi a minha grande incentivadora, foi quem ouviu as minhas provas, estudou comigo, foi um grande ponto de apoio desde o meu primeiro concurso, porque certamente essa faixa não estaria aqui se eu não tivesse tido o apoio desta mulher incrível, que hoje divide a bancada conosco. Então eu lhe agradeço de coração pelo carinho e também pela oportunidade de ter essa conversa em família, porque certamente ficará para sempre no meu coração. Que bom. Agradeço mais uma vez a presença da Laura e da Aline e acredito que tenhamos contribuído aí para os nossos telespectadores levar um pouco mais de conhecimento a respeito do nosso tradicionalismo e das nossas conquistas. Um abraço a vocês duas e nosso carinho, nosso abraço também a você aí em casa que semanalmente nos prestigia. Até o próximo programa.